Incrível. E falando em Conto Incrível, nós daremos início agora a essa live que realmente fará uma grande diferença e, com certeza, trará uma grande transformação na vida de todos nós. Então, nós temos a alegria de trazer hoje como um tema a comunicação através da tela. Essa telinha aí, olha. Corpo, voz e expressão. É o que mais nós precisamos nesse momento, não é verdade? Quanta coisa nós podemos entender e compreender hoje, através dessa live incrível, com o Victor Barbosa e a Monique Camada. E para mediar esse encontro, a nossa querida professora Flávia Toribio. É com vocês. Boa noite, paz e bem. É com muita satisfação que estamos aqui hoje com profissionais da saúde e da educação para falarmos desse tema tão importante e atual, né? A comunicação através da tela, corpo, voz e expressão. Mas antes vou me apresentar, sou professora aqui do Colégio Samiar, sou pedagoga, atuo lá na clínica no Espaço Movimento, como psicomotricista e neuropsicopedagoga, e sou estudante de psicologia. Estou aqui com a Monique Camada, também professora, pedagoga, psicomotricista, neuropsicopedagoga, professora da FMU, foi onde eu a conheci, foi minha professora da pós-graduação. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E o Victor Barbosa, também da equipe lá do Espaço Movimento, coaching de voz e comunicação, praticante de linguagem corporal e trabalha ativamente com voz, motricidade orofacial e processamento auditivo central. Seja muito bem-vindo, Victor. Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Então, vamos lá, né, para a primeira pergunta. Muito se fala em comunicação, né, que precisamos nos comunicar bem, ou sempre ouvimos aquela famosa expressão, né, fulano não soube se comunicar, ou ainda faltou comunicação para que o trabalho fosse efetivo. Então, pensando nisso, como que funciona a comunicação? Conta um pouquinho para nós, Victor. Vamos lá, então. A comunicação, na verdade, ela é um pouco mais ampla, né? Mas vamos falar um pouquinho do modelo clássico da comunicação, um modelo um pouquinho mais superficial para que nós possamos entender, né? A comunicação, ela tem 3 pontos importantes, tá? A gente começa com o emissor, né? Que é o portador da informação. Então, ele tem a mensagem a ser passada, né? Esse é o primeiro ponto e o ponto de start, o ponto principal. Temos o meio, né, que é a forma que essa mensagem vai ser entregue, tá? Seja ela escrita, seja ela falada, seja através do seu corpo, seja através das suas expressões, tá? E às vezes mesmo sem querer passar a mensagem você passa, tá? Mas o meio é a forma que vou me expressar, né? E o receptor, né, que é o destinatário, né, aquele que recebe essa mensagem e interpreta essa mensagem. Então, são três etapas, o emissor, o meio e o receptor. Muito bom. E dentro disso, né, nós temos que levar em conta os vários canais sensoriais que nós temos abertos nesse momento, né, falando tanto da mensagem verbal como da mensagem escrita. Quando nós falamos de emissor, receptor, a gente está falando necessariamente de compreensão também, e de como esses estímulos chegam. Então, chegam estímulos auditivos, chegam estímulos de movimento, que são sinestésicos, chegam estímulos que eles são, então, auditivos, visuais, né? E vai depender muito de quem é o receptor para poder entender e captar todas essas informações. Os estímulos estão ao nosso entorno, né? Isso, o estímulo está no entorno, que é o que o Victor falou sobre o meio, né? E como que a gente vai estar, na verdade, captando essas informações e como que a gente vai estar, na verdade, compreendendo, porque a nossa vivência também traz muito dessa compreensão, né, Victor? Sim. Bastante, sim, com certeza. Muito bom. Então, sabendo aí das 3 etapas do modelo clássico de comunicação, por que é tão importante se comunicar, se posicionar bem para nossas relações como um todo? Muito bem, excelente pergunta. Na verdade, a comunicação ela é importante porque ela que conduz a nossa relação humana, né? Então, toda inter-relação humana acontece por conta da comunicação. E é através dela que nós estamos o tempo todo aprendendo, né? E trocando informações ali, né? A comunicação, uma boa comunicação, no caso, ela pode te ajudar nas questões pessoais, você ter uma boa relação na sua casa, com a sua família,
com a esposa, o esposo, as mães, os filhos, né? Com os familiares também, né? Quem nunca teve talvez uma desavença em família ali, sabe muito bem disso, por uma interpretação ruim ali que pode acontecer. Que é a famosa expressão, né? Exatamente. Faltou comunicação. Exatamente, é o que todos dizem ali, né? E também no nosso âmbito profissional, né? Você como um líder, como um professor, como um coordenador, você está liderando uma equipe, você precisa ter uma boa comunicação para que você possa extrair o melhor deles ali, né? Você saber conversar, às vezes, com o seu chefe, com o seu líder, também vai te facilitar, te abrir portas, né? Um chefe que percebe um perfil de um liderado ali comunicativo, ele tende a confiar mais nessa pessoa, né? Então, uma boa comunicação te abre portas. Eu diria que a comunicação, ela evita conflitos e ela aproxima mais as pessoas. Muito interessante. Monique, quer complementar? E quando a gente fala, né, inclusive quando a gente pensa na questão, como estamos em ambiente acadêmico, né, e quando a gente pensa na questão, inclusive, dos aspectos que estão envolvidos na comunicação, então nós podemos falar que nós temos linguagem, né, receptiva, expressiva, então aquilo que a gente recebe de informação e a maneira como a gente pode se expressar, que envolve o vocabulário, né? Envolve o encadeamento de palavras que vão formar orações, né? Então, isso precisa ter uma sequência, né, Vitor? E, além disso, a gente tem aspectos relacionados também à fala, né, que é a articulação dos fonemas, né? O Vitor pode até falar com mais propriedade como fonoaudiólogo, que, na verdade, isso vai ajudar o emissor a passar a mensagem e o receptor a compreender também se esses fonemas forem bem articulados. Porque, junto com essa articulação também, a gente tem toda a melodia da fala, a prosódia, que vai manter o meu interlocutor preso à minha conversa. Sim. Ou não, né? Porque, muitas vezes, a gente fica preocupado com o que a gente vai dizer, né? E nem sempre o que a gente vai dizer é o que vai ficar. Fica muito da nossa expressão, da nossa fisionomia, do que o nosso corpo, na verdade, evidencia ali naquele momento, ou se a gente está nervoso, né? Se a gente está alegre, a gente passa também emoções, né? Por meio da nossa linguagem, a gente expressa isso. E acredito que nós temos outros fatores aí, pensando em comunicação, pensando em aluno, a questão da fluência, né? Que ela está na nossa linguagem verbal, mas ela está também na linguagem escrita, né? E então, o que a gente lê, se não tem uma fluidez, a gente tem uma dificuldade em compreensão. Essa entonação, né? Isso, e que vai impactar também na questão que a gente chama de comunicação social, que é a comunicação pragmática, né? A comunicação social é o que a gente usa na nossa comunicação do dia a dia. É chegar num ambiente e, de repente, visualizar quais são os elementos que a gente tem naquele cenário, quais são as pessoas, se elas estão falando baixo, se elas estão falando alto, que roupa elas usam, porque tudo isso, na verdade, faz parte de uma boa comunicação, né? Fazer a leitura do meio. Por isso que as crianças pequenininhas, né, e os pais que estão assistindo aí, quando a gente fala em educação infantil, da importância de estimular a comunicação, a linguagem, a fala, a expressividade, é porque, na verdade, muito disso tem a ver com o que a gente, na verdade, vai vivenciar ao longo da vida. Né? Então, quando a gente aprende a chegar no ambiente, observar essas cenas, depois a criança pequena aprende a ler imagens, né? Para então, quando chega no ensino fundamental 1, né, anos iniciais, aí ela está pronta realmente para ser alfabetizada e para decodificar e para depois entender e para transmitir informações todo também. O processo, né, a importância, né, das rodas em educação infantil. Eu, como professora de educação infantil, posso falar isso. As rodas de conversa, né, que nós fazemos com as crianças. Então, isso é muito importante. O momento de falar, o de ouvir o outro também. Então, isso é muito importante. Aí você já percebe aquele que gosta de falar bastante, aquele que é mais quietinho, então você vai puxando, né? Isso, eu acho que nisso tem dois aspectos importantes, né? Que você cita quando a criança é pequena, assim, é o saber parar de falar, quando o outro, de repente, está ali se pronunciando. Não é um trabalho fácil, viu? Não é.
E também aprender a ouvir, porque a gente aprende a falar, a gente é inclusive estimulado a falar Sim, no nosso dia a mas não dia, ficar quieto, né? mas ninguém, na verdade, nos ensina a ouvir, né, Vitor? Exatamente. Inclusive, a gente vê muito curso de oratória e nenhum de escutatória, né? Exato, exato. É condicionado a falar bastante, ouvir um pouco, né? E é difícil, às vezes, numa conversa, você estar ali presente quando o outro está falando, você estar atento. Enquanto o outro está falando, você já está pensando no que você vai responder, né? Isso acontece bastante, né? E a gente tem que se policiar, né? Tem que se policiar aí. Você falou uma coisa importante, estar atento, né? Sim. Não estar só ali, mas ouvir mesmo com atenção, né? O que o outro está É dizendo. porque a questão de antecipar o pensamento também atrapalha, né, você estar no aqui e agora, né, Vitor? Estar no aqui e agora é importante para uma boa comunicação. Exatamente, com certeza. Como este momento agora. Muito bem. Então, sabemos que uma boa comunicação, ela melhora nas nossas relações interpessoais, que são aquelas habilidades que nós temos de lidar com o outro, mas também na nossa inteligência intrapessoal, né, que é a habilidade que eu tenho comigo mesmo, ou seja, de lidar com as minhas próprias emoções. Então, pensando nisso, existem conflitos que podem acontecer durante a comunicação? Com certeza, existem vários conflitos que podem acontecer durante a comunicação, né? Eu vou citar alguns, né? Mas pensando num perfil saudável, tá? Primeiramente, né? Porque a gente pode complexar um pouquinho, mas a gente vai falar de um perfil um pouco mais saudável inicialmente, né? Utilizando até mesmo os 3 pontos da comunicação. Podemos começar com o emissor. Às vezes o emissor, ele já inicia no conflito, ele já quer o conflito, né? E a gente tem três coisas a ser feitas nesse momento, né? Ou a gente entra em conflito também, enfrenta, né? Vamos brigar. Ou a gente congela, né? A gente fica sem reação, ou a gente foge, simplesmente some. E eu recomendo que a gente utilize ou a segunda ou a terceira. A primeira a gente evita, tá? Nunca começar melhor, com conflito, né? Porque Jamais. a gente pensa que se entra em conflito, ninguém vai ganhar, né? A gente vai entrar em Exato. discussão, provavelmente tem um fator emocional por detrás ali, e aí não vai dar certo. Então, ou se a gente percebe que alguém está querendo já entrar em conflito, ou a gente fica quieto, ou a gente foge, né? A melhor Exatamente. coisa. Temos o meio, né? E no meio é o lugar que eu considero mais legal, que é a área onde a gente trabalha bastante, né? Que é a forma de se expressar ali, né? E pode ser ela pela escrita, pela fala, pela voz, pelo seu corpo, né? Um dos conflitos que podem acontecer aí é quando todas essas informações, por exemplo, a fala, a voz, o seu corpo, eles não estão congruentes, né? Então, quando não acontece essa congruência, provavelmente temos um conflito, né? Imagina a seguinte situação: você entrega um presente para uma pessoa que você gosta muito. Essa pessoa, ela abre o presente e você automaticamente já olha para o rostinho ver, dela, né? vamos Ela ver qual que gostou. vai ser a reação. E a pessoa abre o presente e fala: "Ai, obrigada, adorei", né? A gente já nota que essa pessoa não Não está gostou. congruente. Não está congruente. Você observa que o corpinho foi para trás, você percebe que não houve modulação na voz, a voz, obrigado, eu adorei, fico quase no mesmo tom, né? Sim. Embora o conteúdo verbal diz que adorou, né? Você percebe aquele sorriso, e aí faço um parênteses, eu não sou praticante de expressões faciais, embora estude um pouquinho, né? Então, peço licença aos professores de expressões faciais. Você não tem um sorriso verdadeiro, você tem aquele famoso sorriso social, né? Que é só para passar daquele momento ali, e você já nota, embora o conteúdo verbal foi que gostou, você já nota que não gostou. Então, há uma incongruência entre esses sistemas, voz, fala e corpo, né? Tudo tem que estar integrado, Tem que né? estar integrado. Ou esse sistema ele não integra com a informação. Por exemplo, eu tento me expressar que gostei, mas eu não passei. Por exemplo, eu gostei muito. Mas não está Você sendo gostou verdadeiro. mesmo? Né? Geralmente, você gostou mesmo? Gostei. Né? Não passa segurança. Então, embora, às vezes, eu até gostei, mas eu não me expressei muito bem. Né? E aí a gente tem mais um conflito ocasionado ali pelo meio. Né? Eu não fui muito correto. Talvez eu teria que ter uma entonação um pouquinho variada ali para poder passar a certeza que, de fato, eu gostei. E temos também quando o conflito acontece com o receptor, né? E ele acontece da seguinte maneira:
Imagine que o emissor ele está claro da informação que ele vai passar, ele passa de uma forma congruente através da sua fala, das palavras que ele utiliza, do seu corpo, da sua voz, mas o receptor ouve normalmente essa informação, porém ele não processa adequadamente essa informação. E aí, quando acontece isso, ele perde, ou ele não entende, ou ele interpreta errado essa informação, né? Na fonoaudiologia, nós chamamos isso, podemos chamar isso de processamento auditivo central também, né? Quando o indivíduo ele ouve a informação, mas ele não processa adequadamente essa informação. Então, ele não percebe, às vezes, a entonação que foi colocada na frase, ou até mesmo é uma frase longa e ele consegue lembrar o final e esquecer o começo, então ele não fez a conexão, né? Então, uma alteração de processamento aí pode estar acontecendo, né? Ou quando a experiência desse receptor, a experiência prévia que ele tem ali, as experiências de aprendizado da vida ali, não condiz com o contexto. Por exemplo, imagine não sou da área, mas eu vou assistir uma palestra de engenheiros da NASA, um exemplo, né? E aí estou assistindo essa palestra, pode ser o maior palestrante ali da NASA, com uma linguagem clara, com uma forma de se expressar muito clara, e eu estou lá sentado ouvindo tudo. Eu não vou entender nada quando eu sair de lá. Por quê? Porque as minhas experiências ao longo da vida, né, que eu tive, não combinam com a informação que está chegando, né? E aí é importante nós, às vezes, como comunicadores, nós sabermos perceber quando a pessoa não está entendendo muito bem e tentar falar na chave dessa pessoa, né? Tentar descobrir o ponto ideal para que essa pessoa possa aprender, né, ali, ou entender o que está sendo dito. Óbvio que num congresso de engenheiros da NASA não é o lugar adequado para eu estar, né? Mas quando às vezes eu falo algo muito complexo e essa pessoa ela não tem ainda, não tem uma experiência prévia em determinado assunto, pode ser que ela fique perdida, vai perder o interesse, né? E aí temos uma falha na comunicação também. Muito bom. E acredito que a gente possa entrar muito no campo da aprendizagem agora, né? Pegando inclusive essa sua última fala do processamento auditivo e esse exemplo, essa ilustração muito clara sobre, enfim, fui a uma palestra da NASA, né? As crianças, os adolescentes, né? Então, falando de um público aqui da escola também, né? Porque isso pode acontecer na vida adulta também, então não estamos limitando, na verdade, a um público escolar, mas quando, de repente, a gente percebe que você perguntou, às vezes existe a questão de não ter a congruência do aluno também, de repente, numa resposta, você entendeu? Às vezes, aquele aluno não quer se expor, e ele vai dizer que sim, né? E você percebe, ao longo do bimestre, ao longo das atividades, ao longo das provas que foram realizadas, que não combina aquele tipo de resposta que o aluno está dando também, porque ele não está... O aluno disse que entendeu, e, na verdade, ele não está conseguindo assimilar, fazer reflexões, né? Porque é muito mais do que está, na verdade, do que o que está no livro, né? O que está no livro, às vezes, está numa sequência. Se o aluno tiver uma boa memória, ele vai memorizar aquilo. Se for perguntado de uma outra maneira, ou colocado como, por exemplo, de uma forma, como uma piada, por exemplo, né? Ou com linguagens, né? Com questões de linguagem, aí, com uma metáfora, por exemplo, né? Que pode ser difícil de entender, esse sujeito ele pode ter eu vou chamar de ruído, né? Nesse caminho entre a compreensão, né, a busca da compreensão, vamos dizer assim, e às vezes a gente não nota, e a gente vai notar essa dificuldade do aluno depois de alguns anos de escolarização, né, porque às vezes acontece uma alfabetização dentro do esperado, esse indivíduo não teve dificuldade, de repente, uma decodificação, mas vai ter uma dificuldade em textos mais elaborados ou com uma linguagem mais elaborada, sei lá, questões específicas de história, de geografia, pegando o seu exemplo da NASA, questões específicas de biologia, às vezes em algum tema muito específico, alguma disciplina muito específica,
ele pode, de repente, ter dificuldades para assimilar, né? E aí a dificuldade, às vezes, não é, vamos supor, na disciplina em si, mas no vocabulário estudado ali, onde ele precisa se aprofundar mais, e o que acaba acontecendo muitas vezes nas questões de aprendizagem. Eu não gosto porque eu não entendo, então eu digo que eu não gosto, e aí eu me afasto do objeto de aprendizagem, né? Que é o conteúdo em si. Quando eu me afasto do objeto de aprendizagem, eu não tenho o enfrentamento da minha dificuldade. Então, fica cada vez mais distante a minha possibilidade de atingir um objetivo. E precisa estar atento a isso, né? Se é algo que ele não quer expressar, né? Exatamente. Ou é algo que ele está com uma dificuldade mesmo. Sim, a gente pode estar falando, de repente, de um indivíduo tímido, que não gosta de se expor, mas assim, é uma dificuldade, na verdade, que a gente percebe em outros momentos. Uma resposta que pode ser desconexa, né, Vitor? Sim, sim. Então, uma resposta escrita, então não só a questão verbal, porque nós pensamos em palavras, né? O nosso pensamento é com palavras. O tempo todo. A gente não pensa com imagem, então a gente tem que ter clareza disso, porque mesmo, vamos supor, numa questão, né, como eu dei o exemplo lá, é importante ter fluência na hora da gente ler, porque a nossa linguagem, a nossa leitura, por exemplo, oral, ela vai ser a mesma, ela vai ter a mesma característica da leitura que eu faço silenciosa. Logo, se a minha leitura em voz alta ela não é boa, a minha qualidade de leitura silenciosa também não. E a gente precisa, na verdade, de vários estímulos, não só treinar, né, a leitura. Agora, outra coisa que me chamou a atenção foi quando você disse, inclusive, sobre a questão, né, deu o exemplo do presente. Então, assim, existe, não sei se, acho que vocês estudam também na fonoaudiologia, a questão da teoria da mente, né? E a teoria da mente, a gente tem assim, eu acho que vocês, quem tiver a curiosidade depois de pesquisar no YouTube, tem vários vídeos curtos que as crianças, quando elas estão em idades muito 5 anos, elas ainda não sabem mentir, né? Porque essa questão até de dar uma resposta, você gostou do presente? Sim. Muito obrigada, gostei, né? Esse Porque sorriso a mãe fala, amarelo. você agradece, Exatamente. fala que gostou. Fala que gostou. Isso. Mas, na verdade, a gente aprende a não magoar o outro. Né? Eu acho que, na verdade, foi isso que me chamou a atenção, para poder até tentar colaborar aqui na nossa reflexão de hoje, porque a gente aprende isso, né? Numa questão social, que tem horas que tudo bem de eu falar que eu gostei mesmo sem ter gostado, porque eu não quero ferir o outro. A questão é a forma como eu passo, né? É isso, assim, a recepção dessa outra pessoa, muitas vezes vai ser de todas essas nuances que o corpo traz. Então, não é do sim, né? Do sim, gostei. Exato, mas eu acho que acredito que é até uma questão do corpo, né? Isso, de você falar, do nossa, eu estou tão feliz. Exatamente. Isso. Meu E essa corpo tá dizendo questão que eu não tô, e a teoria da mente, na verdade, eu acho que ela traz uma reflexão importante que tudo bem de vez em quando a gente falar assim, né? Sei lá, a mãe fez com tanta alegria uma receita e vai perguntar para os filhos, e aí, como ficou a receita? Ficou gostoso, mãe. Eu tenho essa experiência em casa. E tudo bem de acontecer isso, né? Eu acho que assim vale as duas reflexões, da gente entender o papel do emissor, do receptor, do meio, mas entender também que de forma social isso é aceitável, né? Exatamente. Muito bom, gente. Obrigada. Vou passar agora a palavra para a Roberta. Vamos ver lá o chat. Muito obrigada. É com você, Rô. Boa noite. Oi, gente. Tudo bem? Iniciando nossa semana, programação de lives especiais. Nosso ano se encerrando, mas vamos encerrar com grande estilo, né? Lives com conteúdos excelentes para todos vocês. Vamos lá, que agora eu vou ler os recadinhos. E lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar algo, por favor, podem enviar os recadinhos aqui no chat, que eu vou ler todos. E esse trio maravilhoso também irá responder todas as perguntas, as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. A Regiane Gonçalves dando boa tarde. Primoura, olá, paz e bem. Lúcia Helena, paz e bem e alegria que vem de Jesus.
Nice Araújo, olá, estou por aqui. Grace, boa noite, paz e bem. A Val, também dando boa noite, paz e bem. Débora Fernandes, Márcia Barros, Liana Bittencourt, dando boa noite, paz e bem. Professor Tiago Gandolfi. A Rose, Pro Rose, Kelly Nascimento, Carminha, Eliette, Nádia Ivanoff, dando boa noite, paz e bem. Eliane Amoroso, Nádia Oliveira, né, nossa pronádia, também dando boa noite, paz e bem. E a Nádia Ivanoff comenta: as pessoas ouvem para responder e não para compreender. Maria Emília Lacerda, boa noite. As pessoas simplesmente ouvem, mas não escutam. Patrícia Cunha, dando boa noite, paz e bem. E agora tem um recadinho que eu acho que uma mamãe aqui vai ficar toda. A Ana Bia colocou: mamãe Flávia, te amo. Ai, meu Deus. Bia, um beijo no seu coração. Mariana Nascimento, muito bom o conteúdo. É isso aí, gente. Conteúdo excelente. Então, eu quero saber se vocês já deixaram o like, compartilharam esse link, porque é um tema super importante que muitas pessoas precisam ter acesso a esse conteúdo, tá? Então, por favor, deixe o seu like, compartilhem o link já. Enquanto isso, com vocês, vamos dar continuidade para o nosso segundo bloco dessa live. Ai, quanto recadinho legal, hein? Que gostoso, filha, Ana Bia, Cadu, a mamãe ama muito vocês. Então, vimos, gente, no primeiro bloco, sobre as etapas da comunicação, a importância de uma comunicação para as nossas relações, os possíveis conflitos que podem acontecer durante a comunicação. Mas e a voz, hein, Vitor? Ela pode impactar na nossa comunicação? Uau, excelente pergunta. Sim, a voz ela é muito importante no processo da comunicação. A nossa voz ela é como se fosse, ela funciona como um RG nosso, né? Inclusive nós temos na perícia, né, alguns investigadores que fazem a própria análise acústica da voz ali. Então eles conseguem pegar tonalidades, vou falar bem superficial, né? Não sou da área, né, de análise acústica, mas eles conseguem buscar tonalidades, frequências, posicionamento de língua, movimentos de modulação da fala, e eles conseguem, às vezes, identificar uma pessoa ou não. Então, a voz ela funciona como um RG ali, como um DNA nosso ali, né? E a voz ela é de extrema importância no processo comunicativo, né? Através dela, nós trabalhamos com as nossas entonações ali, ao falar, né? Ao expressar. E eu diria que a voz ela funciona dentro de 3 fatores importantes, tá? O primeiro fator é o fator emocional. Então, eu sempre falo isso para os pacientes, a voz ela é emocional. Totalmente emocional. A importância de trabalhar as emoções aí, né? Exatamente. Fazendo um link com a live anterior também, Exato. né? Então, por que a voz é emocional? Vamos supor que, de repente, estou andando pela rua, é de noite, estou andando, tem uma pessoa à minha frente andando também, e, de repente, eu vejo um sujeito com um dispositivo, né, de fogo, tentando subtrair essa pessoa subtrair itens dessa pessoa à minha frente, né? Você vê que ele subtrai os itens dessa pessoa, olha para mim, dá um passo em minha direção e fala: agora é você. Nesse mesmo momento, a reação comum que nós temos é falar: calma, né? Ou para dessa forma, né? Então a gente vai para trás, né? A voz treme, fica soprosa, a voz vai para dentro, fica fraca ali, né? Isso é uma reação emocional por conta uma reação emocional, né? E a gente não tem controle disso, tá? É impossível. Vou controlar. Não, peraí, deixa eu falar firme com esse cara. Não, é impossível, né? Ela acontece rápido, você não tem como controlar isso, né? Uma outra situação de repente, agora final de ano, ano novo, tá a família reunida aqui, e aí, eu olhando os números da virada, eu acerto todos. Provavelmente falar: aê, ganhamos, conseguimos, agora vamos viajar.
né? Então, provavelmente, o tom da minha fala, a tonalidade vai subir, o volume da minha fala também vai subir. Tem a ver com as emoções. Exatamente, eu vou ter uma variação modular um pouco maior, né? Então, isso vai impactar um pouquinho, né? Opa, essa pessoa está feliz mesmo. E quem nunca teve aquele amigo que você liga, né? De repente, fala, oi, tudo bem? Ele, alô? Né? Você fala, você está bem, né? Tá tudo bem, né? A gente já sabe por quê, por conta da voz, pela entonação, ela tem uma entonação um pouco mais grave, fala Você até um pergunta pouco de mais novo, tá tudo bem devagar. mesmo? Exatamente, você já, em sequência você pergunta, por quê? Você não está vendo a pessoa, ela falou que está tudo bem, você não está vendo a pessoa, por que você pergunta, né? Então a voz ela tem a sua significância ali no processo comunicativo ali, né? Tem uma coisa bem importante na fonoaudiologia, que a gente chama de psicodinâmica vocal, né? Que é a sensação psicológica que sua voz causa no ouvinte ali, né? Então, às vezes você vê uma pessoa, olá, boa noite, tudo bem? Então, você fala, opa, você automaticamente pensa, deve ser uma pessoa um pouco mais agressiva, né? Séria, né? Mais séria, né? Deve ser chefe de alguma coisa aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, você pensa que essa pessoa, ela é uma pessoa segura, né? É uma pessoa que tem firmeza no que está falando, né? Tudo tem seus prós e contras ali. Ou você ouve uma voz falando, oi, tudo bem? Acredita em mim, tá? Né? Não passa confiança nenhuma, né? A voz com uma variação, um tremor um pouco maior, uma tonalidade sempre terminando nos agudos, você percebe, opa, sinto alguma coisa nessa... A gente costuma falar, alguma coisa nessa pessoa, não sinto confiança nela, né? E às vezes está no tom ali da fala, da voz ali, né? Então, é importante nós sabermos como nós estamos falando e aprimorar. Lembrando que quando eu digo isso, não é que vamos mudar a forma que nós somos, vou mudar minha voz aqui, não, nada disso, né? Na verdade, a gente vai primeiro se conhecer, né? Conhecer como funciona a nossa voz e verificar quais movimentos vocais eu posso fazer em determinadas situações que podem melhorar, que podem abrir portas, né? Que podem melhorar as minhas relações, né? Então, voltando um pouquinho na pergunta, o primeiro item, então, ele é emocional, tá? O segundo item é a personalidade da pessoa, né? Então, não vou falar de pessoas introvertidas e extrovertidas, não é isso. Mas uma pessoa um pouco mais tímida, né? Ela tem uma tendência a falar mais para cá. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Como vai? Né? São pessoas um pouco mais tímidas, elas vão ter um comportamento vocal, né? De uma tom mais baixo, um tom mais baixo, mais soproso, né? Porque eu não posso me expor muito e a voz ela vai refletir isso. Diferente da clássica família italiana, né? Olá, boa noite, tudo bem? Fala com mais as mãos. aberto, você tem um movimento corporal também ali participando, né? Inclusive invade o espaço, a voz invade o espaço do outro, né? Você fala, opa, todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém entende ninguém. E a gente tem aquela tendência de uma pessoa um pouco mais neutra falar, nossa, a pessoa ela é um pouquinho, né, aberta demais ali. A gente costuma pensar essas coisas assim, né? Então a nossa personalidade, ela vai influenciar bastante na nossa voz, né? Então você pega uma pessoa já com uma tendência um pouco mais triste, mais sofrida, mais oi, tudo bem, uma tonalidade um pouco mais baixa, mais no grave, né? Uma pessoa já mais energética, e aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. E aí, vamos lá, vamos começar essa live. Então, você tem perfis ali, comportamentos de pessoas que tem vozes diferentes ali. Vitor, eu acho que lá na clínica você fica analisando as nossas vozes, então, né? Acho que ele conhece todas lá pela voz. Né? Imagina, é quase uma audição, digamos assim, né? Que você começa a falar, essa voz tá assim. E a Monique também, agora tá analisando a voz de todo mundo, tome cuidado, né? Ali. Vou melhorar, prometo. Imagina, tem uma voz boa. E aí, o outro item que nós temos, mas o último item que nós temos é o meio, né? O meio, quando eu digo, é o ambiente que nós vivemos, né? Por exemplo, eu moro aqui em São Paulo e, de repente, eu vou me mudar para o interior de São Paulo, tá? É muito comum, ao passar alguns meses ali, ou até mesmo alguns anos, eu começar a absorver certas características da voz, da forma da pessoa falar, da pessoa se expressar, um R um pouquinho diferente talvez algumas palavrinhas, algumas gírias ali eu acabo pegando também, né? E a gente tem muito essa de modular uma outra pessoa, né? Então, num outro ambiente você começa a, por exemplo,
por exemplo, falar, o R um pouco mais É o meio ali retroflexo interferindo, ali, né? exatamente. Ou, sei lá, eu vou para o norte, eu vou para o sul, eu começo a buscar e copiar algumas características do pessoal dessa região, tá? E também vale lembrar que a gente, aliás, nós, né, vamos formando a nossa voz, inclusive dentro de casa, né? Ali, ao papai e à mamãe falando, quando somos bebês, a gente vai percebendo as entonaçõezinhas, vai crescendo, e ao longo da vida nós vamos pegando algumas características ali, a forma do papai articular, a forma da mamãe modular a voz, as palavras que o papai e a mamãe utilizam, e a gente vai trazendo isso para nós e vamos modulando isso ao longo da vida. E é bem comum, quando você fica lá adolescente, né, de repente um vizinho liga na sua casa, fala assim, eu queria falar com o pai tá aí? Né? Aí você fala, não, ele não tá. Ué, não é ele? Não, é o filho dele. Nossa, mas a voz está igualzinho, né? Por que isso acontece, né? Tem uma questão orgânica, né, que é familiar, mas não é só por isso, né? São os traços ali da fala, a forma de articular, a forma de modular a voz, as palavras utilizadas, a velocidade da fala, são muito parecidas, né? Que a gente vai aprendendo dentro de casa, e aí as pessoas confundem. Opa, pensei que era o pai. Isso, inclusive, acontece com as meninas também. Eu pensei que era a mãe, e, na verdade, era a filha ali, né? Então, eu diria assim, que a voz ela é bem importante, ela recebe uma influência muito forte das nossas emoções, né? Primeiramente, é 100% emocional, da nossa personalidade, né? E do nosso meio. Influencia muito. Bastante. Monique, quer complementar? Não, na verdade, só Tá falar. pensativa. Não, só falar que realmente, assim, eu acredito que conhecer mais a voz, né, é um processo de autoconhecimento muito grande. Falo isso Muito. assim, que o meu fonoaudiólogo está aqui, eu não queria falar, né? Mas é um processo muito bacana de conhecimento da voz, de autoconhecimento, de voltar para uma percepção interna, né, de como a gente usa a voz para a gente mesmo, antes, na verdade, da gente se expressar com o mundo. Né? E até nas entonações, né? Nós, professoras de educação infantil, na contação de história, então é muito legal, né? Então você colocar aquela entonação na voz, é quando você é o lobo, quando você é a Chapeuzinho, né? E você contar a história ali com entonação, ela tem muito mais sentido ali para a criança, né? Tem mais do que eu pegar um veracidade, livro né? e começar só a ler. Né? Então ter essa entonação, essa emoção, né? Então, pensando nisso, eu gostaria de saber a respeito dos professores, que por usar muito a voz, acabam ficando roucos. É normal isso acontecer? Não é normal, né? Ficar rouco, cansado, mas eu sempre fico rouco, né? Já estou acostumado. Não é normal, tá bom? Ficar rouco, ficar cansado, dor de garganta, não é normal. O que a gente faz? Urgentemente. Aliás, passando 15 dias de rouquidão, temos que procurar um otorrinolaringologista com urgência para verificar o que está acontecendo. O primeiro passo é esse, tá? Eu estou rouco, vou no fono. Não, está rouco, vamos no otorrino, né, primeiro, para verificar como é que está a prega vocal, o que está acontecendo lá dentro, tem lesão, não tem lesão, está saudável, não está, né? E o que pode acontecer? O otorrino ele pode olhar a sua prega vocal ali, ele pode detectar se tem alguma lesão. E essa lesão, ela pode ser tratada com a terapia fonoaudiológica ou não. Tem algumas lesões que só cirúrgico, né? Quem vai definir isso é o otorrino. Então, ele vai falar, olha, no seu caso é cirúrgico, temos uma lesão, é cirúrgico. Ou, no seu caso, temos uma lesão, mas vai para o fonoaudiólogo para trabalhar, né? Para a gente reabsorver algumas lesõezinhas ali, né? Pode ser que você vai no otorrino e não tenha nada, mas você fica rouco com uma certa frequência ali, né? O otorrino vai indicar o fonoaudiólogo também para fazer um trabalho, primeiro, de aprender a utilizar o aparelho fonador, né, saber a utilizar esse aparelho, né, e um dos desafios dos professores, né, inclusive, é que alguns têm uma demanda vocal muito grande, né, são Demais. horas ali dando a aula, cantando, né, o tempo todo, e é uma demanda gigantesca, né. Pensando na voz, a voz ela é feita pelas... Ela, na verdade, tem a ressonância, tem a área da ressonância, tem a área da articulação, mas pensando que a fonação ela é feita pela prega vocal, e a prega vocal ela é musculatura. Né? Um professor que tem uma demanda grande é como se fosse um atleta
jogando o dia inteiro ou correndo o dia inteiro, né? Se a gente não se cuidar e não se preparar, nós podemos criar uma lesão, né? Então, Como cuidar, hein, Vitor? então, geralmente o otorrino, ele identificando, vamos supor que não tem nada, ele vai indicar para o fonoaudiólogo e a gente vai fazer um trabalho de condicionamento vocal, né? O que é o condicionamento vocal? É como se o atleta ele fosse condicionar o corpo dele, vai treinar a musculatura dele para enfrentar a demanda, né? E além, né, de fazer o condicionamento vocal, nós vamos aprender a utilizar melhor o nosso aparelho fonador, tá? Nós vamos dar orientações de higiene vocal, né? Ou seja, Uau. a famosa vamos saber como hidratar melhor, como limpar as vias aéreas, né? Como cuidar da nossa voz, né? Até mesmo as informações de alimentação, né? Por exemplo, eu vou, sei lá, comer uma feijoada antes de dar uma aula. Um exemplo, né? Pode ser um pouco perigoso, né? Porque temos uma coisa que acontece, né, chamada refluxo, né, que uma parte da população tem e não tem noção disso, não sente, não percebe, mas tem aquele famoso pigarrinho aqui, né, na garganta. E o refluxo ele pode acontecer quando nós nos alimentamos com comidas muito gordurosas, frituras. Comer rápido também? Comer rápido, exatamente. Você não mastigar, né, muito bem a comida em comer rápido. Até mesmo refrigerantes, cafeína, muito chocolate. Né, não vão me matar, mas muito chocolate também não faz bem. Isso acaba irritando um pouquinho todo o trato vocal e pode contribuir para o refluxo. Inclusive, comer muito tarde, né, e depois deitar, né, você pode ter o refluxo, ou até mesmo ficar um longo período do dia sem comer. Isso também não é indicado, você também pode ter refluxo por isso, tá? Então, é ter uma alimentação saudável, uma alimentação leve. Antes de uma aula, você não vai, né, encher a barriga, né? E uma outra coisa importante que o fonoaudiólogo deve fazer é o preparo vocal. Nós temos que criar um aquecimento vocal, né? Um preparo vocal para que o professor possa entrar na sala de aula ali e não cansar. Esse trabalho é feito na prevenção, então. Exatamente. Antes de acontecer. Então. Exatamente, antes da lesão, tá? Antes da lesão. E o desaquecimento vocal, né? Porque a gente pensa, eu aqueço a voz, eu vou e dou minha aula, acabo lá no finalzão, e agora eu vou chegar em casa, falar com a família, com o esposo, com a esposa. E não, nós precisamos retornar a nossa voz para uma voz coloquial. Então, imagina que no aquecimento vocal, nós preparamos a nossa voz para uma demanda, tá? Faço a minha aula e, ao final, eu preciso retornar a minha voz para uma voz coloquial, né? Uma voz um pouco mais contida, um pouco mais tranquila, né? E repouso vocal, né? Lembrando que nesse período de uma demanda grande é importantíssimo nos hidratarmos e bebendo bastante água também, né? O tempo todo. Então, professor que não tem a garrafinha do lado vai levar puxão de orelha, né? Tem que ter a garrafinha do lado. Meninas, as professoras estão assistindo aí, tem que ter. Precisamos nos hidratar ali o tempo todo, né? E muitas vezes nós não damos importância, né? Exato. Quando perde a voz e fala, e agora? O que eu vou fazer? Então tem algo para fazer na prevenção, antes disso acontecer. Com certeza, muito legal. Com certeza. E até uma outra indicação, né? Às vezes, eu não agora não consigo cuidar da minha voz nesse momento, tal. Posso usar o microfone, né, nas aulas? Claro, deve, né, na verdade. Exatamente. Você, primeiro, você tem que treinar também um pouquinho, né, a falar do microfone, que a gente, no começo, estranha um pouquinho, mas o microfone ele vai ajudar muito a projetar a sua voz. Talvez você vai falar um pouquinho mais tranquila, né? E a voz acaba não machucando, né? De qualquer forma, seria... tanto, né? Exatamente. Seria o ideal procurar um fonoaudiólogo, né? Para fazer esse treinamento vocal, né? Mas o uso do microfone é totalmente recomendado. Perfeito. Marcar um horário com o Vitor aqui, né, Vitor? Não, inclusive, uma das coisas assim que me levou a buscar realmente o trabalho do Vitor, né, não fazendo uma propaganda, mas já fazendo, né, realmente assim, é uma demanda muito grande de atendimentos, de aulas na faculdade, de palestras. Então, nós conversamos sobre isso, assim, que a minha necessidade seria por essa razão, né? Então, num primeiro momento, não fui porque o otorrino que me indicou, mas foi por uma questão preventiva. E levei um susto há mais ou menos uns 2 anos,
quando fui dar aula num sábado, num domingo, não me recordo agora, e no dia anterior eu estava um pouco rouca e no dia da aula eu estava afônica. E eu fiquei assim, a voz é meu instrumento de trabalho, né? Sem ela, na verdade, eu não consigo comunicar o tanto de coisas que eu preciso, não consigo me expressar talvez com tanta clareza, né? Só através de questões fisionômicas nosso instrumento ou de trabalho, né? corporais. E realmente, assim, e aí o que aconteceu? No começo da pandemia, a gente até deu uma pausa nas sessões, porque a gente estava se organizando em termos de horário de atendimentos. E eu falei assim, Vitor, eu preciso voltar urgentemente para a terapia, porque eu estou usando muito errado a voz na frente do computador, né? Então, eu acho que assim, uma nova queixa. Falei, estou usando errado, se eu coloco o fone, o microfone, eu não sei se está muito adequado, eu acho que a gente precisa retomar o trabalho, enfim, e outras questões aí, né, até porque eu gosto de brincar, de cantar com as crianças, então de trabalhar um pouquinho mais, melhorar a projeção, né? Perfeito. E essa entonação. E a caixa de ressonância aí, que eu estava ressoando em um lugar diferente aí, que não... Aprender a utilizar o seu ressoador, né? Perfeito. Muito bom. Então, durante esse tempo que muitos se encontram remoto, Vitor, quais desafios podemos encontrar aí durante as reuniões, durante as aulas, em que a maioria das pessoas estão no remoto? Né? Perfeita pergunta, né? Até vou pegar um gancho, né, com o que a Monique falou ali, né? Olha, nos atendimentos online ali, eu percebo que em alguns momentos estou forçando um pouquinho, né? Como é que nós modulamos a nossa voz, né? Através do monitoramento, né? Como é que eu vou me monitorar ali, né? Através da minha escuta. Eu preciso me escutar para eu poder controlar, para eu entender que estou falando forte ou estou falando fraco ou estou o retorno, né? Ter o retorno, né? Exatamente, o famoso retorno, né? Então tem algumas situações, né, que eu vou citar aqui que podem estar prejudicando ali e podem contribuir também em alguns outros pontos ali. Por exemplo, se eu tenho um espaço muito grande e eu direciono a minha câmera no cantinho, eu fico no cantinho de um ambiente muito grande, inconscientemente eu tenho uma tendência em projetar a minha voz um pouco mais forte, porque o som vai bater na parede e vai voltar. Então eu coloco, mesmo que não precise, porque o microfone está aqui pertinho. É inconsciente, né? Inconsciente, então eu projeto a minha voz, isso se eu não estiver me escutando pelo fone, tá? Eu projeto a minha voz, a voz bate e volta, e através desse som que volta, eu vou modulando a minha voz, tá? Eu não faço isso conscientemente, não, deixa eu calcular, não. É inconsciente, você faz, simplesmente faz, né? Então, o que eu recomendo, né? Uma dica que eu posso dar nesse ponto, de preferência, vamos optar por uma sala menor, né? Uma sala menor é o ideal, pequenininha, é melhor. A parede está do lado aqui, você fala, o som já volta, você consegue regular melhor. Você não tem aquela ideia de ter que projetar tanto ali. Ou, olha, não tem uma sala pequena. Você pode buscar quinas, né? Cantos de paredes, né? Hoje é adaptação, né? Em casa, Exato, né? Tudo em casa. Às vezes é um espaço que tem, é no quarto, é na cozinha. Você não tem uma sala menor. Exato. Você tem numa sala, você vai simplesmente virar, em determinado momento da aula, vai virar a mesinha e vai ficar ou na quininha, né? Você fica entre duas paredes aqui, né? Onde o som bate e volta, e aí você tem o retorno dos dois lados, que seria perfeito. Perfeito. Ou de frente para a parede mesmo. Você vira, está de frente para a parede, o som bate e volta, e você tem esse retorno. Você vai ver que até você começa a falar um pouco mais contido ali, né? E não tem que forçar tanto, tá? E um outro ponto que seria legal também é nós termos um retorno mesmo pelo próprio microfone. Então, como é que eu vou compartilhar como é que eu faço nos atendimentos, né? Eu tenho um microfoninho ali do lado, e esse microfone ele está o tempo todo captando minha voz e jogando a voz de volta para mim. Então, enquanto eu falo com o cliente, eu falo com o paciente, eu estou ouvindo a minha voz e aí eu consigo modular, eu consigo me monitorar e controlar
o volume da minha voz também, tá? Então, claro, fiquem à vontade, depois podem procurar no Instagram, né, para fazer algumas perguntas e posso dar algumas dicas ali de quais equipamentos a gente pode utilizar para ter esse monitoramento. Seria legal uma plaquinha de som para a gente poder se ouvir, tá? Mas o se ouvir é de extrema importância, né? Eu preciso me ouvir para que eu não comece a forçar, comece a subir o volume, comece a subir o tom, comece a colocar tensão aqui na musculatura. Ou abaixar demais também, né? Ou abaixar demais, exatamente. Eu acho que uma das coisas que eu percebi, e que a gente conversando na terapia, inclusive, é que quando eu estou, por exemplo, esses dias que tem feito muito calor, eu estou com a janela do meu quarto aberta, então entra ruído, né, externo. Então, de carros que passam na rua, de possíveis animais da vizinhança. Então, e às vezes o som do dia, na verdade, ele é muito mais intenso, tem muito mais elementos, né? Perfeito. E com isso, eu acabo forçando mais a voz, né? Então, o que eu tenho feito? Eu tenho fechado a janela, né, para não entrar ruído. Então, isso tem ajudado bastante. Agora, falando até dessa questão do retorno, ontem eu entrei no aplicativo de música, né, que você grava lá, você canta, você grava, e ele tem um retorno que você consegue, na verdade, regular esse retorno de, enfim, qual é a porcentagem que você quer de retorno. Olha, perfeito. E é muito bacana. Com isso, na verdade, eu estava cantando junto com uma outra pessoa, né? Então, eu conseguindo o retorno, então eu conseguia saber qual era o momento dela entrar, qual era o meu momento para poder parar. Então, essa questão de ouvir, mesmo tendo toda a sequência, vamos dizer, tendo um roteiro, né, do que é meu e do que é dela, a gente conseguiu, na verdade, fazer isso de uma maneira bem tranquila. Perfeito. Inclusive, isso é um desafio também para os cantores, né? Quando estava tudo liberado, os cantores iam para alguns shows, dependendo da casa que eles iam se apresentar, às vezes a casa não tinha um retorno adequado, né? O que ele faz? Ele começa a forçar, ele começa a colocar muita atenção ali, porque ele não se percebe, né? E é importante termos um retorno, é importante ter uma equipe técnica para cuidar do som, é importante, às vezes, até o retorno in-ear, né? Pelo ouvidinho que a gente consegue perceber. Os né? meninos da equipe técnica, né? Ali, ó. Exatamente, ó. Muito bem, para que nós possamos ouvir e regular o nosso som. Exatamente. Falamos bastante sobre a voz, né, para comunicação. Mas e o corpo? Qual é o papel do corpo nessa comunicação? Uau, boa pergunta também. Excelente pergunta. Eu vou começar dizendo um pouquinho sobre a pesquisa de Mehrabian, né? Mehrabian ele fez uma pesquisa e nessa pesquisa ele diz que 55% da comunicação ela é através do seu corpo e expressões faciais, 38% através da sua voz, né? E a sua prosódia, e somente 7% é o conteúdo verbal, né? Seriam as palavras que nós falamos, tá? Porém, ela foi erroneamente difundida, né, pelas redes, então a gente vê muita informação desse tipo nas redes, né? Porque se assim fosse verdade, nós poderíamos assistir um filme, sei lá, em mandarim, chinês, alguma língua que não é conhecida a nós, e nós iríamos entender tudo, né? Assisto só 7%, então eu vou entender tudo pelo contexto. Não é verdade, né? Isso não é uma verdade. Mas não é porque a pesquisa de Mehrabian estava errada, estava corretíssima, né? Só que ela foi mal interpretada. Na pesquisa dele, ele diz que 55%, né, da nossa comunicação humana ela é transmitida através do nosso corpo e expressões. 38% através da nossa voz, né, e 7% através da nossa comunicação, quando nós expressamos um sentimento. Tá? Então, somente quando há uma expressão de sentimento, aquele impacto, o conteúdo verbal ele vai impactar muito pouco, né? Pouco tempo atrás nós usamos o exemplo da fala, né? Você gostou do presente? Eu gostei, né? A voz ela entregou que não ali, né? O conteúdo verbal foi que gostou, né? Você viu que o que ela disse teve pouca influência, né? Talvez o corpo se jogando um pouco mais para trás, talvez a tonalidade indo para o grave ali, ele demonstra muito mais do que a pessoa está expressando, né? Ele falou muito mais ali no momento do que a própria frase. A própria frase, perfeito. É isso mesmo.
E se a gente for pensar, inclusive, né, desde bebê, né, a criança, ela se comunica, então, a primeira linguagem aí, além da corporal, é o choro, né? Perfeito. E então, assim, nós não temos só o conteúdo, então, a partir do momento que o indivíduo consegue se expressar com palavras, né? Então, nós temos o corpo inteiro se expressando. Em psicomotricidade, a gente fala muito do diálogo tônico, que é o quanto eu me comunico com o outro e o quanto, na verdade, eu consigo expressar disso tudo e o quanto o outro é importante para a minha constituição, para a minha identidade, né? Isso é super importante a gente retomar, porque quem vai significando esses choros, por exemplo, dos bebês, são os pais desse bebê. Eu aprendo né? com o outro, sim. Não, e não existe assim, ai, Flávia, deixa eu te ligar, ó, um bebê que está aqui comigo, ele está chorando assim. O que isso significa? Não significa necessariamente o que os filhos dela, quando eles choraram daquela maneira, eles quiseram expressar, porque quem significou foi ela. Né? Quando chorou de uma forma mais aguda, de repente, ela chegou e ofereceu, sei lá, ofereceu colo. Né? Chorou de uma maneira diferente, ela foi lá e o alimentou. Dar significados. Dar significados, né? Isso que, na verdade, a gente vai... E aí, através dessas modulações, desse choro, e a gente vai significando, né, esses momentos, a nossa expressão também ela é carregada na verdade, de afetividade. Isso a gente passa para o outro, essa afetividade, então, tanto para as coisas, né, positivas como negativas, né? E a gente, na verdade, vai construindo aí esse sujeito de relações. Né? Porque nós somos seres de relação, né? A gente não consegue viver sozinho. E a gente se constitui realmente a partir do que os vários outros que a gente conhece durante a vida, o que eles vão dando de resposta. Porque eu não sou, por exemplo, quando eu digo assim, eu sou muito falante, ou eu gosto disso, eu gosto daquilo, porque eu já ouvi alguém dizer. Porque eu já ouvi alguém se expressar sobre aquilo a meu respeito. Tanto sobre pontos positivos, sobre como pontos negativos. Né? E aí a nossa expressividade, ela está nessa questão facial, ela está num corpo que se comunica o tempo todo e que diz muitas coisas, mesmo no silêncio da voz. Mesmo sem falar nada. Mesmo exatamente. sem falar nada. Né? Então, a gente comunica de repente, a nossa motivação em relação a alguma coisa, o nosso interesse em relação a um tema, né? A nossa vontade de estar ali naquele lugar. E com isso, na verdade, a gente vai construindo novas relações e vai construindo a nossa forma de ser e vai se modulando também de acordo com o outro. Né? Quando o Vitor fala dessa questão, inclusive, da regionalidade, né? Que a gente pega um pouquinho da essência desses outros lugares e do ambiente também, quando a gente fala do primeiro ambiente que é socializador, que é a família. Né? A gente traz muito desse repertório e tem coisas que ficam para toda a vida, né, Vitor? E tudo tem que estar integrado, né? Corpo, voz e expressão. Exatamente. Que é o nosso tema aqui hoje. Isso, porque é exatamente isso. A gente se expressa, então não é só a voz que traz características, não é só o corpo, são as fisionomias, não é só o movimento que traz isso, mas todo esse conteúdo junto. A gente não consegue dissociar corpo e voz. Exatamente. Né? A gente está falando separado, mas corpo, voz e sujeito, tudo ao mesmo tempo. na verdade, isso. constituem Está tudo integrado. Um ser uno. Né? Exatamente. E condições únicas ali. Muito bom. Vou passar a palavra agora para a Roberta. É com você, Roberta. Obrigada, Flá. Muito bom, retornando agora ao nosso segundo momento dos recadinhos. E quero lembrar todos vocês que nesta próxima sexta-feira, nosso Sami Kids será ao vivo. E quem quer ver a Sami e o Miguelito ao vivo? Estou super ansiosa, então acompanhem, tá bom? Nós temos também uma programação muito especial de encerramento de ano com lives. Live do Recrearte, nossa equipe maravilhosa de educação física, trazendo muita alegria através do esporte, energia, atividade para
toda a família aí em casa. Teremos live musical também. E para encerrar com chave de ouro, nosso drive de Natal, que vai acontecer sábado, no dia 11. Se eu não me engano, é 11, produção? 11, 12, gente. Dia 12, nosso drive de Natal. Venham todos, por favor, para a gente mandar muitos beijinhos. Venham com os carros enfeitados. Vamos fazer uma grande festa. Vamos celebrar juntos. Vamos encerrar esse ano juntos, celebrando com muita gratidão. Embora tenha sido um ano difícil, mas até aqui Deus tem nos ajudado, né, gente? Então, precisamos agradecer e celebrar. Vamos, todo mundo aí, vem com os carros enfeitados, vamos fazer muito barulho, vamos nos rever. Vai ser muito legal. Espero por todos vocês. Vamos lá, vou ler agora os recadinhos. Mandem, já tem algumas perguntinhas, algumas dúvidas. Ó, a irmã Selma, dando paz e bem, assunto importante para todos nós. Obrigada aos convidados e a todos que organizaram a live. Irmã Joanice, boa noite, paz e bem, assunto muito interessante, parabéns. Kelly Nascimento, o assunto é maravilhoso, muito importante. Obrigada pela oportunidade de aprender tanto. Um abraço fraterno. Lígia Fossa. A Lígia esteve aqui conosco também na live da musicalização. Um beijo para a Lígia, que arrasou. Eu aprendi a musiquinha da Florzinha de Jasmine e estou cantando para a Gigi lá em casa e ela tem adorado. Ela fala, parabéns, queridos, sempre bom ouvi-los. Nete Ferreira, boa noite. Acredito quando a musculatura vocal não está preparada, o risco de ter problemas sérios nas pregas vocais é maior. Psicóloga Roberta, parabéns, equipe linda, adorando as dicas. Thaís de Moraes, Flavinha querida. Andréia Almeida, ótimo tema. Parabéns aos envolvidos e principalmente a minha amiga linda Flávia. Patrícia Alves, parabéns Flávia e a todos os envolvidos. Tema maravilhoso. Agora tem duas perguntas e eu vou passar aqui para vocês. A primeira pergunta é do Eduardo, que é: qual seria o motivo de uma pessoa ficar gaga quando tem que falar em público ou com mais pessoas? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essa pergunta, vocês respondem, aí retorna aqui para mim, porque tem uma próxima pergunta, tá joia? Então, vou repetir, do Eduardo. Qual seria o motivo de uma pessoa ficar gaga quando tem que falar em público ou com mais pessoas? Boa pergunta, obrigada, Eduardo. Vitor, com você. Perfeito. Bom, quando nós estamos em público, né, vamos nos apresentar, é normal nós ficarmos ansiosos, né, bater uma ansiedade ali na hora, né? Quando coração bate forte, exatamente, né? A gente vê as pessoas, os olhinhos olhando para nós, o coração ele começa a disparar, a respiração começa a ficar um pouco mais forte, e eu diria que é normal a gente ficar ansioso, né? E, em determinado momento, nós começamos a dar uma travada. Isso pode acontecer na hora que vai falar, tá? Se isso acontece antes de se apresentar em público, antes de uma palestra, alguma coisa do tipo, isso é natural, tá? Isso é normal. Todos nós ficamos ansiosos. Dá um friozinho na barriga. Dá um famoso frio na barriga, né? Então, isso acontece, é natural. Como que eu lido com isso, tá? Se a gente pensar que no dia a dia isso não acontece, tá? Como que eu lido com isso? Treine. Quanto mais você treina, melhor você vai ficando. Seria a exposição ao estímulo, né? Exatamente, exatamente. Treinar na frente do espelho seria uma boa dica ou não? Eu particularmente gosto de treinar, né? Uma coisa que eu faço bastante pelo menos uma vez por dia, eu leio uma página de um livro, né? De frente ao espelho, para treinar a fala, treinar a voz. Boa eu faço dica. isso todos os A dias. oratória, né? Trabalho a oratória, né? Nesse ponto, né? Então, se você fica nervoso somente nos momentos em que você tem que se apresentar ali,
provavelmente é uma ansiedade que você não está muito seguro, tá? Não tem outra forma a não ser nos colocarmos nessa situação e treinarmos. Quanto mais experiência você tem de falar em público, melhor você fica. Vou compartilhar uma experiência pessoal, né? Na graduação inteira da faculdade, toda vez que eu tinha que apresentar o trabalho em público, eu tremia, eu gaguejava. Somos dois. Né? Isso acontecia o tempo todo. Né? Acontecia. Sua mão. Sua mão. Ninguém olha para mim, né? Põe a folha na frente. Exatamente, exatamente. E o dia que eu não travei mais foi no TCC. Por quê? No TCC eu não travei. Por quê? Ao saber que o TCC se aproximava, eu comecei a treinar o meu corpo, treinar a minha voz, mentalizar a situação. Eu fiquei treinando o meu TCC o tempo todo, né? Colocava os slides, ia falando, treinava a minha fala, a minha voz, ela passava mais segurança, mas a mãozinha estava aqui, ó, né? Estava tremendo. Ao final da apresentação, o pessoal falou: nossa, você, né, não gaguejou, você não tremeu, o que aconteceu? Treino, né? Então eu treinei bastante para que eu pudesse executar de uma forma adequada o TCC. Eu quero reforçar também que estamos falando que essa possível gagueira, que pode ser ou não, né, eu não o conheço, e agradeço a sua pergunta, tá? Pode ser uma gagueira ou não, pode ser somente um nervosismo, tá? Então, é ideal que você procure um fonoaudiólogo, né, para que nós possamos avaliar, né, para ver se de fato é uma gagueira ou é só um nervosismo, né? Eu quero trabalhar então essa questão de falar em público também é possível, nós fazemos em clínica também, tá bom? Perfeito. Tem outra pergunta, né, Roberta? Vamos lá. Próxima pergunta da irmã Selma. Ela diz: geralmente, nós humanos, quando atingimos uma idade média de 80 anos, às vezes a voz se fragiliza. É possível fortalecermos a voz e retomar a potência da mesma? Muito obrigada, irmã Selma, pela pergunta. Vitor? Excelente pergunta, uma ótima Excelente. pergunta, né? A voz, como ela é um músculo, né, que nós temos, ao longo da vida ela vai, sim, perdendo a força, né? Temos um mecanismo chamado presbifonia, né, que é o envelhecimento ali da voz, né, ao longo da vida, e é natural que isso aconteça de fato, tá? É possível treinar a musculatura? Sim, tanto é possível que as pessoas que fazem um treinamento vocal ao longo de suas vidas ali, pegamos cantores, um exemplo, que são profissionais que trabalham a voz o tempo todo, cantores que treinam diariamente, quando vão atingindo determinada idade, eles mantêm, não igual antes, mas conseguem ter um bom condicionamento vocal, uma boa força vocal, né? Mas se eu não treinei ao longo da vida e agora eu quero treinar, é possível? Sim, é possível, tá? Podemos sim treinar, né? Não vamos dizer que voltará a ser como antes? Não, né? Porque nós estamos em constante mudança, né? Mas se nós notarmos, olha, minha voz é um pouco mais fraca, minha voz é um pouco mais soprosa, não aguento falar muito, na verdade, teríamos que investigar, né? O primeiro passo é passar no otorrino, né? O primeiro passo é esse, e estando tudo bem, sim, podemos sim fazer um treinamento vocal. Muitas vezes o médico mesmo vai indicar, né? Exatamente. Não, e quando a gente para pensar que a gente vai perdendo essa consistência tônica da musculatura do corpo inteiro, né? E a voz depende exatamente disso, né? Então, talvez a gente explique melhor. Então, assim como as pessoas também buscam por exercícios físicos, né? Frequentar a academia, a questão também da academia da voz. Perfeito. É necessária também, né? Porque ajuda bastante a manter uma qualidade, né? Pensando na questão de prevenção, inclusive de futuros problemas, né? É o condicionamento, né, que o Vitor falou. Exatamente, condicionamento vocal. Muito bom. Bem. Então, estamos discutindo hoje sobre voz, corpo e expressão, e estamos vivendo novas comunicações aí por meio da tela, né, da tecnologia. Tivemos que aprender a nos comunicar de outra forma. Trabalhamos, fazemos aulas, reuniões e até aniversários pela tela. Como que vocês estão vendo esse momento atual?
Bom, uma das coisas que me fez refletir bastante foi realmente como estamos usando. Primeira coisa foi até a gente definir, né, se a gente realmente ia voltar para o consultório, falando da questão, né, do espaço-movimento, se a gente ia voltar num atendimento remoto. Então, nós agimos rápido, inclusive porque nós temos um público que espera, na verdade, que a gente dê um retorno, que faça um trabalho, então a gente não poderia deixá-los esperando por muito tempo. Mas nós começamos a analisar algumas questões, né? Tanto dos nossos atendimentos, como, na verdade, pensando na questão acadêmica, na questão escolar. Como é que os alunos estão interagindo com essa tela? Como é que a gente está? O que a gente vê realmente na tela? Hoje, na verdade, nós estamos nos sentindo super privilegiados de estarmos assim com vocês e aparecendo o nosso corpo inteiro. Porque muitas vezes o que acontece? A gente está numa videochamada e o que aparece ali? A cabeça, Fica né? reduzido, Pescoço, ombros. Então, na verdade, o corpo do outro ele já aparece fragmentado nessa tela, que eu não sei como é esse corpo do outro. Perfeito. Né? Ao mesmo tempo, então assim, a gente está vendo uma parte, né? Ao mesmo tempo, o que a gente tem só visualizando uma parte? Talvez a gente sinta uma insegurança, né? Por não estar vendo, inclusive, a questão das mãos, né, Vitor, do nosso Exato. interlocutor. Isso gera realmente um certo receio, um medo do que eu vou expor, de que resposta eu vou dar para esse interlocutor. Pensando na questão de aulas, né, propriamente ditas, acho que a gente ainda está analisando, inclusive, os efeitos da tela, né? Lógico que de forma talvez muito empírica num primeiro momento, embora estejam acontecendo pesquisas, mas estamos analisando dentro dos nossos contextos de sala de aula, né? Então, a Flávia compartilhando o momento de sala de aula com os alunos, eu falando um pouquinho da sala de aula, como que é na faculdade, como os alunos estão reagindo e que reações que nós temos nesse momento. Alunos, mesmo adultos, né, a gente está pedindo para abrir as câmeras, porque as pessoas estão fechando suas câmeras. As crianças pequenas, acho que nós já conversamos em outros momentos, por estarem sendo monitoradas pelos pais, deixam as câmeras abertas. A educação infantil não tem tanta dificuldade. Isso, assim. E os áudios também, mas os adultos muitas vezes e as crianças, né, do ensino fundamental, anos finais, principalmente, Sim. e do ensino médio, com câmeras fechadas, né? Então, assim, acredito que assim, a gente esteja lidando nesse momento com uma dificuldade de fazer algumas coisas através da tela, ao mesmo tempo em que nós passamos, na verdade, até outro dia discutindo sobre isso, falando assim, nossa, mas tem os prós, né, da gente ter a tela. Porque, por exemplo, imagina como estaríamos sem escolas nesse momento se a gente pensasse há algumas décadas atrás. Exato. Né? Então, com uma pandemia, sem sair de casa, que acesso eu tenho a uma aprendizagem formal? Teríamos, na verdade, todo esse tempo, assim, então agora as escolas voltaram com aulas extracurriculares, né? Ou seja, não voltaram com aulas regulares ainda. Esses alunos estariam sem conteúdo, sem relações, na verdade, porque a tela ela tem proporcionado isso, que eu fale com meu amigo pela tela, com que, de repente, eu consiga fazer reuniões sem estar no mesmo ambiente físico. Com que a gente possa realizar essa live aqui e, de repente, pensar num tema, transmitir informações, ter o contato de vocês, de repente, através de uma pergunta, conseguir responder, né, dar um feedback a essas perguntas que vêm. Isso talvez a gente tenha plantado nesse momento, e isso vai ficar talvez atingir até um público bem maior, né, de outros lugares. Exatamente, a gente consegue atingir, né? Agora há pouco eu estava falando para eles, nossa, tem gente de Maringá respondendo, né? Então a gente tem público de outros lugares dizendo, olha, né, vamos assistir a live. Estou né? aqui, né? Consigo estar com vocês. Isso. E que se fosse em outras situações, Jamais. De repente,
para participar, de repente, de uma reunião, de um congresso, de uma palestra, por exemplo, estaríamos todos no mesmo ambiente, ia demandar o quê? Uma viagem, né? Ir Uma até o hospedagem, espaço, ir até o tempo. espaço, tempo, né? Então, toda a questão de disposição, cruzar a agenda para ver se dá certo, se não dá, e todas as questões envolvidas, tem né? os pós e contras, né? Até as Isso, comemorações são feitas na tela, mas é uma maneira de comemorar, né? Que é Reunir tão todos, importante. né? Exatamente. Né? Eu acho que assim a gente tem discutido bastante sobre isso porque o corpo ele está fragmentado ali. Vou passar a bola para o Vitor daqui a pouco, mas eu só queria citar uma coisa. Assim, como será que a criança da educação infantil, vendo esse corpo de forma muito fragmentada, então não está vendo o educador, as crianças te veem por inteiro ou não? Em algumas aulas, sim. Algumas nós aulas? levantamos. Ah, que bom. Então, Porque em alguns assim, momentos, sim. quando a gente pensa só nessa característica do aluno assistindo a aula, o professor e o aluno visualizando só cabeça, né, pescoço e ombros, Sim. acaba ficando a comunicação acaba ficando comprometida, né? Porque se eu tenho um medo aí de interagir com esse interlocutor, já rola uma questão de não sei se eu falo, se eu não falo, é melhor não falar. Acho que tem toda uma questão né? de posição, tudo acho que o Vitor vai falar um pouquinho. Né? E a próxima Isso. pergunta, E hein, Vitor? a questão da criança pequena também, né? O como, na verdade, ela está reagindo diante disso tudo e pensando a longo prazo mesmo, né? Como que essa criança vai construir essa imagem, né, desse corpo total do outro, se é esse outro que me constitui enquanto sujeito? Eu acho que fica uma dúvida para uma reflexão, coisas que nós temos, na verdade, debatido bastante, Sim. né? Tem gerado reflexões sobre isso e a gente está tentando buscar algumas respostas disso tudo, porque as ciências ainda não trazem as respostas. Acho que a gente vai ter realmente alguma coisa bem a longo prazo. Né? Isso também tem um exemplo da clínica, em que eu conheci o aluno já pela tela, né? Então eu estava com ele e pedi para que ele fizesse um desenho de um corpo, né? Desenho de um corpo humano. E aí, para minha surpresa, esse desenho veio fragmentado. Ele desenhou apenas a cabeça, né? Então, assim, é o que ele está vendo? Será que ele tem algum transtorno? Ou será que é porque realmente é o que ele está vivenciando no momento? Então, fica meio vago, né? Eu acho que fica vago quando a gente, de repente, não entende o contexto, né? Porque até entendendo um pouco mais o contexto Exato. dessa criança específica que você está falando, as dificuldades na aprendizagem talvez mostrem uma questão relacionada à imagem corporal que precisa ser fortalecida para que a aprendizagem ela caminhe melhor, né? Não tem como, na verdade, a gente fortalecer a aprendizagem sem a gente trabalhar o ser humano como um todo, né? Está integrado. Perfeito. E vale acrescentar também, né, a importância de nós observarmos os olhos, a boca, a língua, tá? As mãos, principalmente, né? Então, às vezes, uma face na tela do seu computador, ela pode se tornar um pouco intimidadora, né? Imagina pessoalmente uma face muito próxima a você, né? Invadindo a sua área um pouco mais íntima, né? A gente tem a tendência a ir para trás, né? Põe a câmera para trás. Exato, exatamente. Então, isso dá uma sensação de está muito próximo a mim, ou estou sendo observado o tempo todo. Isso cansa, né? Você está o tempo todo se sentindo observado, isso cansa bastante, né? E o nosso cérebro, né? Ele percebe muito bem essa região dos olhos, percebe essa região da boca e percebe principalmente as mãos. As mãos são muito importantes para a nossa comunicação. Então, tem uma posição certa de colocar a câmera, então? A gente vai falar isso não, Oba. eu vou dar uma dica para vocês no final. Ótimo. Ali, né? Sobre a importância da câmera, né? E é importante que ele observe esses movimentos, essas expressões ali, até mesmo para entender, né, o que vem por detrás ali da face apenas. Né? A face ela é de extrema importância, ela é muito importante, né? Uhum. Mas é preciso ver o restante do corpo ali. As pessoas, as crianças principalmente, precisam ver o corpo como um todo ali, né? Então, até mesmo para
aprender os movimentos, aprender as expressões, buscar essa informação das expressões um pouquinho mais, observando o corpo como um todo ali, né? Muito E outra coisa, assim, né, outra coisa que a gente discutiu bastante é assim, na tela, né, durante uma aula, as crianças elas estão uma ao lado da outra, né? No mesmo ambiente físico, a gente pode chamar, não, presta atenção lá no professor agora, né? Nossa, você ouviu o que ele disse? O que foi mesmo? Deixa eu copiar do seu caderno. Na tela, a gente não tem essa possibilidade. A gente olha para os nossos lados e a gente não tem ninguém, né? Então, a gente tem, ao mesmo tempo, uma imagem chapada, que ela é bidimensional, ela não tem profundidade, o que, na verdade, enfim, que tem instigado várias outras questões, porque quando eu não tenho essa tridimensionalidade que o ambiente presencial ele proporciona, o que realmente eu vou construir nisso tudo, né? Quando eu tenho, o Vitor estava falando, né? Eu tenho, de repente, a chance de... Então, quando eu tenho a tela ali, eu estou muito próximo do meu interlocutor, né? Quando a gente pensa em questões de espaço público também, por exemplo, um show, um transporte coletivo, um ônibus, um metrô, quando a gente quer ficar, sei lá, mais na nossa, a gente tenta não ficar muito grudado nas pessoas que estão perto, se for possível, né? Como era antes, né? Se Agora for não. possível, dependendo do horário, né? Inclusive vamos dizer que a gente pegue uma condução aí, ou que a gente esteja, que posição que a gente ocupa mesmo nesse show, nesse espaço público, mas a gente tem a possibilidade de dar passos e ficar em posições diferentes, né? Na tela, o que acontece? Eu estou muito próximo o tempo todo e face a face, olho no olho, por mais que esse olho no olho ele não aconteça como num momento como estamos aqui, né? Que eu olho realmente nos olhos de vocês e eu tenho uma comunicação e, de repente, eu estou sendo compreendida ou não, mas essa comunicação ela acontece pelo olhar. Uma aceitação ou não, né, de uma questão que é colocada. Na tela, eu estou o tempo todo como se eu estivesse sendo desafiado e desafiando, né? E isso incomoda. E talvez isso seja importante para a gente entender o porquê que os adolescentes fecham as câmeras, que, na verdade, assim, essa invasão, né, do espaço alheio por meio das câmeras, ela não é tão agradável, né? Então, cabe, isso, na verdade, os estudos da comunicação trazem isso, então a gente não está falando especificamente de um momento de pandemia, mas os estudos que já existem, né? E que nós analisamos a partir daí, né, a partir dos estudos da comunicação, e que realmente isso tem um impacto no sujeito. Lógico que os estudos não aconteceram em ambiente virtual, mas em ambiente físico, e a gente está transportando para uma outra esfera para buscar realmente uma compreensão maior disso tudo que está acontecendo, né? E, ao mesmo tempo, o quanto, na verdade, falta de elementos mesmo do ambiente também, né? Que a sala de aula, ela traz, de repente, muito mais informações que eu não tenho ali diante da tela, né? Que, de repente, ali pode ser que eu entre em fadiga muito rápido, né? Então, acho que cabe assim, a gente pesar tudo isso, né? Colocar tudo na balancinha ali e verificar o que pode estar acontecendo para ajustar alguma coisa na aula, né? Ou enquanto professor, ou enquanto aluno, fazer os ajustes necessários aí. Perfeito. Exatamente. Então, Vitor, gostaria que você deixasse algumas dicas aí de comunicação para os professores, para os alunos, para os pais, para os profissionais que trabalham, né? Que usam a tela agora como esse recurso. Perfeito, muito bem. Vou aproveitar o gancho, então, vamos falar um pouquinho sobre posicionamento da câmera, né? Pensando exatamente nesse distanciamento, né? De não invadir a área íntima, né? A zona íntima da pessoa ali, e até mesmo buscar mais informações ali no ambiente. O ideal, assim, o nosso cérebro ele vai buscar o tempo todo informações das mãos, dos olhos, da boca, da língua, o tempo todo buscando isso, tá? Se nós pudéssemos, né, aqui como a Monique diz, nós somos privilegiados, né, por aparecer de corpo inteiro, né? Nem sempre dá em casa, nem sempre é possível.
Mas seria interessante nós conseguirmos colocar a câmera a ponto de que nossos braços pudessem aparecer, e enquanto falamos, nos expressamos, podemos articular as mãos, né? Mostrar as mãos, demonstrar, olha gente, tudo bem, como é que vocês estão? Ah, eu estou ótimo, aquela espreguiçada é legal porque descontrai, você mostra o seu braço ali também, né? E é importante, talvez, a gente colocar a câmera um pouco mais para trás, né, para que tenhamos um pouco mais de espaço, um pouco de afastamento, e podemos também nos expressar melhor. E seria legal também trabalhar com essa profundidade, né? Por que não, né? Então, talvez vir um pouco mais para frente, às vezes um pouco mais para trás, se for possível, no ambiente, claro. Levantar, por que não, né? Levantar, ir para trás, ir para frente. Isso torna dinâmico, né? Torna interessante. Você traz elementos ali do contexto que podem adicionar ali na exemplificação. Pode cansar menos, a gente tenta levantar essa bola, né, que pode cansar menos ali, pode se tornar mais interessante ali o processo todo, tá? Uma segunda dica que eu dou também é olhar, tá bom? Olhar para a câmera, né? Então, é muito comum, às vezes nós estamos ali, a câmera está aqui, o computador está aqui, eu estou vendo todo mundo aqui, eu estou falando por aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Dá uma sensação horrível, né? Você está se vendo, né? Parece, você está sendo isolado ali. Não, a mesma coisa se nós olhássemos, nós temos um monitor aqui também, se nós ficássemos olhando só para o monitor, Ia né? ser esquisito, né? A gente não se sente acolhido, né? A pessoa está falando com você, mas olhando para o outro lado, você não se sente acolhido. Isso cansa, você quer, eu quero sair daqui, não aguento mais, né? Então, sempre que nós formos nos comunicar, é importante que nós olhamos para a câmera, né? Olhamos ali para a pessoa, imaginamos a pessoa ali, vamos nos expressando dessa forma. Podemos olhar ali para o computador, para o lado? Podemos, claro. Quando a pessoa for falar, ela fala, pergunta alguma coisa, você volta e fala para ela novamente, tá? Então, esse jogo é importante, o olhar é importante. Direcionar, né? O olhar, né? Direcionar o olhar, isso mesmo, muito bem. Bom, uma terceira dica seria a voz, né? Então, podemos trabalhar as nossas modulações vocais, né? As entonações, uma boa articulação. Lembra que as pessoas, elas olham o olho, a boca e as mãos. Então, você articular muito bem, você movimentar muito bem a boca, né? Não é que ela fala mais assim, né? Mas você pode movimentar um pouco mais a sua boca, pode utilizar melhor as suas pausas, pode utilizar melhor a sua velocidade de fala, né? Tive uma professora bem legal, ela falava uma coisa que eu gosto e utilizo até hoje, que é saboreie as palavras, né, enquanto você fala. Isso é bem legal. Essa frase ficou na minha mente o tempo todo, assim, né? Então você utilizar a sua fala, saborear a sua fala, brincar com as entonações, com as suas pausas, né? Isso é de extrema importância, tá? Uma outra dica que eu dou também me fugiu agora a quarta. É da voz, modulação, volume, modulação, ritmo. Isso. Acho que você já falou. Isso, perfeito. Então, acho que é isso, né? Muito bem. Muito bem. E eu tenho aqui uma pergunta, na verdade. Perfeito. Acho que uma dúvida. Que pode ser de outras pessoas também, acho que não só minha. Com o uso da máscara, nós forçamos ainda mais a nossa voz, né? Você tem alguma dica para melhorar a compreensão da voz através da máscara? Perfeito. E aí isso é um problema recorrente que nós estamos, né, passando nesse momento ali por conta do uso da máscara, tá? Bom, a máscara, ao utilizarmos a máscara e quando a gente vai falar, o som, né, fica mais abafado, né? Nós perdemos algumas sensações de frequências ali, a gente tem a sensação do som um pouco mais grave, né? Pelo uso da máscara encostar nos lábios ali algumas vezes, o som fica um pouco embolado, né? Então é difícil perceber. E é comum o ouvinte achar que não está ouvindo muito bem também. Nossa, acho que não estou ouvindo muito bem, né? Dá uma sensação de que não estou ouvindo muito bem. E é normal, porque o som está totalmente embolado, né? Ele está abafado, ele está distorcido, né? E aí, né? O que a gente faz nessa situação, né? É importante, acho que primeiramente dizer que é importante nos hidratarmos bem,
tá? Beber bastante água, tá? Porque estamos o tempo todo abafados aqui, né? Então, respirando o nosso gás carbônico o tempo todo ali, e isso resseca bastante o nosso trato vocal, tá bom? Então, Pode dar tontura também, né? com certeza, com certeza. Ainda mais se for praticar alguma atividade física, não é legal, né? Dá tontura porque você está o tempo todo ali respirando o seu próprio ar ali. Então, como resseca do trato vocal, vamos nos hidratar bastante, tá? Articule bem, né? Embora a máscara vai travar um pouquinho a sua articulação e pode ser, o que eu observo é um aumento de tensões aqui na região da TM, dor nessa região por conta do uso da É que máscara. depende do tipo da máscara, né? Que a gente Sim. estava analisando outro dia. Pegamos várias máscaras para analisar, porque tem umas que eu comprei e que estou usando que eu percebo realmente que eu jogo o maxilar para frente. Faz esse né? movimento. Para respirar, inclusive quando eu estou parada, que eu não estou falando. Então, a própria máscara faz isso. Então, talvez a escolha, né, do tipo da máscara, do tecido, Perfeito. Pode acho que impactar. isso pode ajudar bastante. Outro dia a gente pegou umas máscaras lá que eu falei, olha, comprei, mas olha como fica abafada a voz, veda muito, Perfeito, né? sim. Então e aí forçamos ainda mais, né? Isso, Exatamente, exatamente. Mas aí vamos tentar buscar, né, mesmo travando um pouquinho, uma maior articulação. E aí, como a Monique comentou, a seleção de uma máscara apropriada é interessante. Infelizmente, não dá para nós experimentarmos, né, a máscara, temos que lavar primeiro. Mas algumas máscaras que você tem um espaço um pouquinho maior aqui, eu recomendo, é um pouquinho melhor, né? Não é tão grudado com a boca, é um pouquinho melhor para você poder articular um pouquinho melhor, né? Perfeito. Pausas, né? Então, respirar bem ao falar, né? Então, com o uso da máscara, você não precisa correr, né? Você pode falar um pouco mais pausado, pode respirar um pouco mais também, né? Entre as frasezinhas ali, tá? Pode cair um pouquinho a velocidade de fala, isso tende a ajudar bastante também, tá? Nesse momento, não tem muito o que fazer. Não podemos, vamos tirar a máscara porque eu vou usar a voz. Não, né? A gente tem que cuidar da saúde, temos que usar a máscara, tá? Ao mesmo tempo, buscar o equilíbrio. O que eu posso fazer, então, para melhorar? Então, sugiro uma boa articulação, uma fala mais lentificada, o uso das pausas ao se comunicar, tá? E, ao longo, não só pelo uso da máscara, mas ao longo do dia, vamos nos hidratando com bastante água. E nós Muito temos bom. algumas máscaras também que são transparentes, né? Acho que vale a pena, de repente, até observar quem é o nosso público para saber, porque como a gente busca pistas, né, Sim, no rosto perfeito. da outra pessoa, pode ser que visualizando a boca ali, então trabalhando, vamos supor, até com essa questão, em consultório, com terapias, talvez algumas pessoas, dependendo do tipo de cliente que tem, sinta a necessidade de usar esse tipo de máscara. Nós professoras, né? Isso. Agora, outra coisa, na verdade, que eu julgo importante também falar, é que o uso da máscara tornou o nosso olhar protagonista, né, nessa pandemia. Então, assim, os olhos estão dizendo muito mais do que o que nós falamos, né? Então, cuidar também, eu acho que dessa questão de trabalhar bem a expressão facial, de se fazer compreender pelo olhar, né? E de buscar a compreensão também do outro, porque esse olhar muitas vezes quer dizer muitas coisas e soma-se a tudo que a gente mencionou de comunicação, né? Que não cabe só, assim, o que nós falamos no começo, não cabe só em ambiente presencial, mas em todos os ambientes, inclusive na tela. Exatamente. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para a Roberta. Com você, Rô. Muito legal, né, gente? Dicas muito tops. Agora eu vou aprender a saborear as minhas palavras, pegando essas dicas para poder me expressar melhor aqui para vocês. Muito top, gente. Adorei. Ó, tem um comentário aqui que a Andréia Almeida fez. Iniciei meu trabalho em uma nova empresa em meio à pandemia. Não conheço ninguém pessoalmente e nunca ligam a câmera. Sinto tão impessoal por não ver ninguém. Comunicação somente escrita. Eu imagino que você deve passar, Andréia. Deve ser
bem desagradável e chato, né? Ainda mais por iniciar agora e não poder ver ninguém, só por escrita, é super importante, né? O ser humano, ele precisa se relacionar, ele precisa ver, mas calma que dias melhores virão, certamente você conhecerá, né, os novos colegas de trabalho e terá esse momento de relacionamento e conversa. Vai ser bem bacana. Vamos manter a nossa fé. E temos 2 perguntas, tá? Ó, primeiro eu vou ler um recadinho aqui do Gustavo Esquerdo, falando: professora Monique é fera. A Cida Casarini, excelente conteúdo na live de hoje, trouxe reflexões necessárias para todos nós. Parabéns aos convidados, à mediadora Flávia e a todos os envolvidos na organização desse encontro especial. Obrigada, Cida. A Val, excelentes orientações. Muito bem. Agora eu vou fazer uma perguntinha e vocês respondem, aí retornam, porque tem outra. A primeira pergunta é da irmã Selma. Ela diz: conheço pessoas que falam de maneira anasalada, fanhosas, e nasceram assim. Existe como corrigir? Muito bem, obrigada pela pergunta, irmã Selma. Vitor, passo a palavra para você. Obrigado pela pergunta. Sim, podemos sim corrigir, né? O primeiro ponto, acho que eu vou falar isso o tempo todo, né? O primeiro ponto é passarmos no otorrino, né? Para verificar o porquê isso está acontecendo, né? Se tem alguma outra alteração fisiológica ali, algum movimentinho do corpo que, por algum motivo, não está funcionando muito bem, tá? Estando tudo bem, estando tudo ok, sim, é possível sim nós melhorarmos esse ponto, trabalharmos esse ponto, né? Então, nós fazemos uma avaliação vocal, né? Destacamos o como, né? Você está falando, como você está utilizando a sua voz ali. E, sim, se for da sua vontade, podemos sim melhorar a sua voz. É porque uma fala nasalada, ela pode ser desde um processo alérgico, né? Pode ser, sim. E ela pode ser enfim, pode ter outros porquês e só exames, né? Quando você fala do otorrino é porque tem exames específicos, né, para fazer, né? Pode ser uma fissura, né? Pode ser um processo alérgico, né? Uma obstrução nasal muito grande. A gente às vezes acha que é uma voz muito anasalada, né? Então o otorrino ele é o profissional competente para identificar se temos alguma alteração, né? E qual é essa alteração, né? Sabendo qual é essa alteração, provavelmente ele mesmo vai indicar para o fonoaudiólogo, né? E não tendo nenhum problema de um grau um pouco mais severo, sim, é possível sim nós trabalharmos essa voz. Muito obrigada. Outra pergunta agora, Roberta. Bom, vamos lá. A Nádia Ivanoff comenta: excelente, parabéns a todos. E a Lígia Fossa: já percebi com o uso de algumas máscaras que fico com a boca aberta. Tenho que ficar atenta e mais consciente para não forçar esse hábito. Muito bom as dicas. E a pergunta é do Rafael: em alguns casos, por chamada de vídeo ou presencialmente, sendo obrigatório o uso de máscaras e face shield, as expressões ficam limitadas e dificultam a comunicação. Como interpretar as expressões? Ótima pergunta, Rafael. Muito obrigada. Perfeito, ótima pergunta. E é esse o nosso desafio, né? O nosso grande desafio, Demais. Na verdade, né? Que nós estamos buscando ali, né? Com o uso da máscara, nós temos só a informação dos olhos, que é de extrema importância já. Mas só a informação dos olhos, ela tem um conteúdo fragmentado, né? Nós não temos a boca ali. Se nós não vermos os braços também, temos uma comunicação fragmentada ali também, né? É importante nós tentarmos perceber as entonações também. Isso ajuda a identificar a expressão ali da pessoa, né? Então, ouvir a voz, a forma que ela está falando, isso tende a ajudar também. Agora, esse é o nosso desafio, né? Na verdade, né? O como interpretar melhor somente vendo os olhinhos ali, né? Porque não temos a resposta, nós temos a resposta talvez a cada relação, né? E o uso, na verdade, do face shield, né, junto com a máscara,
acaba abafando mais a voz, Muito. mas a gente tem o restante do corpo também, se a gente está no mesmo ambiente físico, para poder, de repente, captar mais informações dessa linguagem gestual, corporal, né? Perfeita. Muito obrigada. Passo a palavra agora para a Roberta, com você. A Rosana, desculpa. A Rô. Oi, agora sou eu. Gente, quantas informações importantes, quantas descobertas para melhorar, não é? O nosso dia a dia, a nossa forma de nos comunicar, de nos expressar, para que realmente a gente passe o recado de uma forma correta, coerente e principalmente muito clara. Então, assim, uma grande alegria receber essas pessoas incríveis nessa noite, nesse encontro. E eu voltei aqui para lembrar a todos vocês que hoje, 1º de dezembro, chegou dezembro, gente, 1º de dezembro é o dia de doar. Então, quem puder, colabore conosco, com a campanha Prato Cheio Higiene, colaborando com a obra social Santa Clara e São Francisco de Assis. Contamos muito, muito com vocês. Lembrando que o nosso drive é um drive solidário. Então, no dia do drive, dia 12, que é um sábado, dia 12 de dezembro, sigam as redes sociais para vocês verificarem os horários direitinho. Quem puder, colabore com produtos de higiene, alimentos não perecíveis, brinquedos novos ou usados em boas condições, não é? Então, nós esperamos aí o carinho de vocês para que as crianças fiquem ainda mais felizes. E a nossa gratidão por todos aqueles que já são parceiros e que nos ajudam tanto aí ao longo do ano. E vamos lembrar dos próximos encontros. Gente, sexta-feira agora, dia 4, 18 horas, Samiar Kids especial ao vivo. Contamos com vocês. Chamem a família, preparem as crianças, deixem aquele espaço gostoso para todo mundo brincar junto. E durante a próxima semana, nós entramos aí com o pé firme no Natal. Então, nós teremos a cantata de Natal, o alto de Natal, a celebração eucarística em ação de graças aos nossos queridos formandos da Educação Infantil Jardim 2, a turminha do 9º ano e o 3º ano do ensino médio. Só gratidão por todos esses alunos, por terem vencido essas etapas firmes e fortes aí com a colaboração dos professores, a presença ali firme e forte dos nossos professores, equipe de coordenação, gestão, enfim, todas as pessoas que se uniram para levar o melhor e cuidar, né? Que a palavra de ordem realmente é cuidar dos nossos alunos e das nossas famílias. Então, só gratidão mesmo por tudo isso e por tanto aprendizado que nós estamos tendo ao longo desse ano. Então, com muita alegria que nós dividimos com vocês esse momento, não é? Das lives e dessas mensagens incríveis de Natal que estão por vir, ok? Então, sexta-feira, lá 18 horas, Samiar Kids ao vivo. E antes de nós encerrarmos esse encontro, eu pediria aos nossos convidados Monique, Victor e a professora Flávia para as considerações finais. Com vocês. Boa noite, muito obrigada. Então, nosso agradecimento agora a vocês que estavam aí nos assistindo, a nossa equipe, né, de professores, a equipe lá também do espaço, que estavam aí também, amigos, famílias, pessoal lá da faculdade, muito obrigada por estarem aqui conosco, viu? Muito obrigada. E a vocês, Vitor, Monique, pelo convite, por terem aceitado o nosso convite. Foi um prazer, foi uma noite riquíssima aqui. Muito obrigada e desejo muito sucesso para vocês. Muito obrigada em nome do colégio. Obrigado. Quero agradecer também, primeiramente, ao nosso Pai Altíssimo. Agradeço ao Colégio Samiar pelo convite. É um prazer gigantesco estar aqui hoje, né? Agradeço a Roberta, a Rosana, a Flávia, a Monique, a toda a equipe técnica, né, que contribuiu hoje. E agradeço a vocês, né, que estão prestando o tempo de vocês, se informando um pouquinho mais da comunicação, que é de extrema importância, né, no nosso dia, como nós comentamos ao longo dessa live, tá? E agradeço a todos pelo dia de hoje. Obrigado. Meus agradecimentos também ao nosso público, né, dessa noite. Agradecimentos ao convite da escola, né, e a oportunidade de estarmos aqui. Aos meus colegas e amigos, né, que estão aqui comigo essa noite, e aqueles que participaram, que aí eu percebi aí nos recadinhos que nós temos professores da FMU,
alunos da FMU, ex-alunos, amigos, pessoas que acompanham o nosso trabalho, e até alunos da escola também, né? Então, nosso muito obrigado aí por vocês estarem conosco essa noite. Passo para você, Rosana. Muito obrigada. E nós aqui agradecemos imensamente aos nossos convidados. Querido Vitor, muito obrigada. Monique, professora Flávia, que encontro maravilhoso. Aqui no nosso estúdio, o Alisson, o Rafael e o Lucas, que estão aqui firmes e fortes para levar a melhor qualidade de transmissão para todos vocês. E a nossa gestão, né, nossa equipe diretiva, na presença das irmãs que abrem esse espaço aqui para trazer tanta informação importante para todos vocês, não só dos nossos alunos, das nossas famílias, mas assim para todas as pessoas que souberem aproveitar essas informações tão importantes. Então, nosso carinho muito especial pelas irmãs, por acreditarem tanto, não é verdade? Que realmente é um espaço de formação. Muito carinho a todas as irmãs e muita gratidão. E gratidão é o que nós temos por essa escola incrível. Eu deixo aqui o meu boa noite, mas vai um recadinho aí, vamos conhecer essa escola incrível. Boa noite a todos e muito obrigada.